Minha vida era simples, até que uma carta revelou minha origem, e uma fortuna que nunca pedi. Eu me casei por amor, sem fortuna, sem luxo. Mas o destino me fez herdeira de uma riqueza que eu nunca pedi, e que ameaçava destruir tudo o que eu construí. O dinheiro pode comprar a felicidade? Prepare-se para a história de uma herança que veio para mudar tudo, mas exigiu a maior escolha de minha vida. Eu sempre soube que a vida não seria fácil para mim. Desde pequena, o som que mais ouvia não era o de risadas despreocupadas em playgrounds luxuosos, mas o barulho ritmado das ferramentas do meu pai, um verdadeiro artesão da sobrevivência, tentando insuflar nova vida em motores velhos. Enquanto isso, minha mãe, com suas mãos habilidosas, transformava retalhos em dignidade, remendando roupas para os vizinhos em troca de um punhado de moedas ou um pouco de alimento. Lembro-me vividamente das manhãs frias, quando eu me encolhia debaixo do nosso cobertor, fino e remendado, sentindo o apito distante da fábrica que pontuava a jornada dos adultos. O cheiro ainda está em mim, café fraco misturado com o pão amanhecido, mas que para nós, tinha o aroma da esperança. Não tínhamos muito, quase nada, na verdade. Nossa renda era apertada, cada centavo contado. No entanto, eu me sentia rica, sabe? Rica de ter meus pais ali, dividindo o pouco que tinham, transformando a escassez em abundância de afeto e resiliência. Eu via o esforço deles em cada ruga, em cada linha de expressão. O olhar cansado da minha mãe, tentando esconder as lágrimas enquanto contava as moedas restantes para comprar o leite do dia. E meu pai, ele voltava para casa com as mãos calejadas, sujas de graxa, mas sempre com um sorriso no rosto, um brilho nos olhos que parecia dizer: vai dar certo, filha. Vamos prosperar de alguma forma. Foi com eles que aprendi a lição mais valiosa: dignidade não se compra com fortunas. Ela se constrói, tijolo por tijolo, com esforço e integridade. Eu cresci, e aquele sonho, mesmo que simples, continuou me guiando. A faculdade veio com muito esforço, uma verdadeira maratona de trabalho diurno e estudos noturnos. Enquanto meus colegas desfilavam com seus carros novos e compartilhavam fotos de viagens exóticas, para eles, o auge da prosperidade, eu nunca senti inveja. Meu foco era inabalável: me formar, conseguir um bom emprego, quem sabe, encontrar aquele amor que eu tanto desejava, um amor que valesse mais do que qualquer patrimônio. E foi assim que Pedro apareceu, como um raio de sol em um dia cinzento. Ele não tinha fortuna, nem um sobrenome de peso no mercado financeiro. Era um professor de história, com um coração imenso, um olhar que me desvendava a alma e um sorriso que acalmava minha alma. Nosso amor era simples, puro, construído sobre a mesma base de valores que eu tinha: respeito, trabalho e lealdade. Nossas conversas, sentados em um banco de praça, valiam mais do que qualquer investimento. Ele falava sobre sonhos de uma vida plena, não de riqueza material. Nós nos casamos em uma cerimônia tão simples que mal cabia nas poucas economias que tínhamos, com apenas um punhado de convidados, mas com todo o amor do mundo transbordando. Minha mãe, com suas mãos habilidosas, fez meu vestido com o tecido que havíamos conseguido com desconto, e meu pai, com lágrimas nos olhos, me levou ao altar de uma pequena igreja do bairro. Eu estava realizando meu sonho, casada com o amor da minha vida, morando em nossa casinha humilde, mas transbordando de carinho. A vida era perfeita, ou assim eu pensava. O conceito de prosperidade para nós era a felicidade a dois, não os bens materiais. A vida seguia seu curso, simples e feliz. Cada dia era uma pequena vitória, construída com amor e trabalho. Nossas despesas eram mínimas, nossa renda era suficiente para o essencial e para alguns pequenos luxos, como um sorvete no domingo ou um livro novo para Pedro. Acreditávamos que a prosperidade era ter um ao outro e a paz de espírito. Não havia contas atrasadas, nem preocupações com investimentos ou o mercado financeiro. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, quando o carteiro tocou. Uma carta. Um envelope grosso, de um papel creme pesado, com um timbre que eu nunca havia visto. Não era uma conta, nem uma carta de banco, muito menos algo relacionado a um financiamento.
Abri com uma curiosidade inocente, mas um arrepio percorreu minha espinha ao ler o remetente: Escritório de Advocacia Vasconcelos e Associados. O nome que eu lia: Alberto Vasconcelos. Eu não fazia ideia de quem era. Meu coração começou a bater mais forte. Pedro me viu e perguntou: Tudo bem, meu amor? Parece que você viu um fantasma. Eu apenas mostrei a carta, incapaz de formular uma palavra. Era um convite para um encontro com o advogado. No dia seguinte. A noite foi longa. A cada minuto, minha mente criava 1000 cenários, desde um erro até alguma dívida antiga de parentes distantes, algo que pudesse impactar nossa modesta estabilidade financeira. Pedro tentou me acalmar, mas a curiosidade e uma ponta de apreensão não me deixavam. No dia seguinte, com as pernas um pouco trêmulas, fui até o endereço indicado. Era um prédio imponente no centro da cidade, com uma arquitetura que gritava riqueza e poder. Eu, acostumada com a simplicidade da nossa vida, me senti completamente deslocada naquele ambiente de capitais e transações. A sala de espera era luxuosa, com poltronas de couro e obras de arte caras. Me sentei, sentindo o peso de um segredo que ainda não era meu. Finalmente, fui chamada. O Dr. Mendes, um homem de terno impecável e olhar sério, me recebeu. Ele não demorou a ir direto ao ponto, e foi então que o mundo parou. Sorta, Carolina Silva, ele começou, sua voz grave: eu sou responsável pelo testamento do falecido Sr. Alberto Vasconcelos. Ele era seu avô biológico. As palavras pairaram no ar como se fossem ditas em outro idioma. Meu avô? Eu nunca conheci meus avós paternos, nem maternos. Minha família sempre foi pequena e modesta, com um patrimônio que se resumia ao suor do trabalho diário. Ele me explicou que o Sr. Alberto havia passado anos procurando por mim, sua única neta viva. Seus olhos vasculhavam minha reação enquanto ele dizia: sua mãe biológica, a filha do Sr. Alberto, faleceu há muitos anos, e ele intensificou a busca por você depois disso. Minha mãe biológica? A filha dele? As palavras me atingiram como um trovão. Eu nunca conheci meus avós paternos, nem maternos, na família que me criou. Sempre soube que meus pais, aqueles que me deram amor e me ensinaram o valor da dignidade, não eram meus pais de sangue. Mas essa era uma verdade que eu mantinha guardada, uma ferida antiga que eu raramente tocava. A menção de uma mãe biológica e de um avô até então desconhecido abriu um portal para um passado que eu nunca me permiti explorar de fato. Meu mundo virou de cabeça para baixo não apenas pela fortuna, mas pela revelação de quem eu realmente era, ou de quem eu poderia ter sido. E ele, quando faleceu, há apenas 6 meses, o advogado continuou, indiferente ao meu choque existencial, deixou tudo para a neta que nunca conheceu. Eu não conseguia acreditar. Minha cabeça girava em 2 frentes, a identidade e a riqueza. Uma herança imensa. Terras, imóveis em bairros nobres, investimentos em grandes empresas, contas bancárias recheadas de milhões. Um patrimônio gigantesco, que podia mudar completamente a nossa vida, tirar-nos da nossa situação financeira de uma vez por todas. Mas, naquele momento, eu não sabia o que fazer. Eu, que tinha passado a vida toda lutando com tão pouco, que valorizava cada centavo ganho com honestidade, agora tinha tudo. E ao mesmo tempo, parecia que não tinha nada. Um vazio estranho se apoderou de mim, um choque que superava qualquer alegria, misturado à tontura de uma nova realidade sobre minhas raízes e meu lugar no mundo. Naquele instante, a sala do advogado pareceu girar. Minha cabeça ecoava as palavras milhões, patrimônio, avô biológico. Sair dali foi como emergir de um pesadelo e cair em outro. Aquele não era um problema comum, como o de pagar as contas no fim do mês. Era um terremoto existencial. Como se o universo tivesse me dado uma fortuna incomensurável, mas em troca, me arrancasse o chão da minha própria identidade. Eu não era mais apenas Carolina, a esposa de Pedro, a filha dos meus pais. Eu era neta de Alberto Vasconcelos, herdeira de um capital que eu jamais sonhara. Cheguei em casa, o corpo pesado, o coração em turbilhão. Pedro, que me esperava ansioso,
percebeu em meus olhos que algo monumental havia acontecido. Meu amor, o que foi? Você está pálida. Eu mal conseguia falar. Entreguei-lhe os documentos, as mãos tremendo. Pedro, eu sou herdeira. De uma fortuna. De milhões. Ele leu, releu, e seu rosto, geralmente tão sereno, se contorceu em choque. O silêncio na nossa pequena sala era tão denso que quase podíamos tocá-lo. Não era um silêncio de alegria, mas de um medo palpável do desconhecido. Conversei com o Pedro por horas, a voz embargada pela emoção. Expliquei sobre o avô, a busca, a minha mãe biológica. Ver o choque em seu rosto, a mesma confusão que eu sentia, me fez perceber a profundidade da situação. Mas, Carolina, nós? Com tudo isso? Nossa vida, nossa simplicidade. Você sempre disse que nossa riqueza era o nosso amor, nossos valores. Ele tinha razão. Nossa felicidade nunca dependeu de bundões ou investimentos na bolsa de valores. Nossa prosperidade era medida em sorrisos, em noites tranquilas, no cheiro de café pela manhã. O que faríamos com tanto dinheiro? O que ele faria conosco? O medo se instalou. Não o medo de perder, mas o medo de ganhar. De que o dinheiro, essa entidade tão poderosa, corrompesse a essência do que éramos. Pedro, e se a gente mudar? E se a gente não for mais nós? Esse patrimônio, ele pode nos afastar. Ou pior, nos transformar em pessoas que não reconhecemos. A ideia de que aquela fortuna pudesse ser uma maldição disfarçada de bênção me assombrava. Comecei a ver as manchetes, as histórias de famílias destruídas por heranças, de amizades desfeitas por disputas financeiras. Aquela nova responsabilidade financeira era um peso esmagador. Nos dias que se seguiram, a notícia da herança, mesmo que ainda em segredo, parecia ecoar. Um primo distante, com quem eu mal falava há anos, me ligou do nada, perguntando sobre a família. Uma antiga colega de escola, que eu sabia estar endividada, me mandou uma mensagem casual no Facebook. Era paranoia? Ou o universo já estava reagindo à minha nova situação financeira? Comecei a sentir o olhar das pessoas diferente, mesmo antes de qualquer um saber. A sombra da fortuna já se projetava. Pedro, por sua vez, sentia a pressão de uma maneira diferente. Ele, que sempre se orgulhou de ser o provedor, o pilar, agora se via diante de uma riqueza que não era dele, e que poderia minar seu próprio senso de valor. Carolina, eu te amo, ele disse uma noite, com a voz embargada. Mas, o que isso significa para nós? Para o meu trabalho? Para a nossa vida? Eu não quero ser o marido da milionária. Eu quero ser seu marido, Pedro. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Era o meu maior medo se materializando. O dinheiro, que prometia liberdade, agora parecia nos prender em uma teia de incertezas e medo sobre nosso futuro e a própria estrutura da nossa relação financeira e pessoal. As noites seguintes foram preenchidas por conversas profundas, algumas regadas a lágrimas, outras a silêncios carregados de pensamentos. O peso daquela fortuna era palpável, e a cada diálogo, sentíamos que não era uma simples questão de bens ou investimentos, mas de alma. Pedro me olhava com uma ternura infinita. Carolina, ele começou, segurando minhas mãos com firmeza, você merece. Merece cada centavo. Sua vida toda foi de luta. Mas, não é o dinheiro que define quem você é. Nunca foi. E nunca será. Suas palavras eram um bálsamo para minha alma conturbada. Ele estava certo. O amor dele, a simplicidade que construímos, isso era meu verdadeiro patrimônio, inabalável. Naquela noite, depois de mais uma longa conversa, uma ideia começou a florescer em meu coração. Não era sobre rejeitar a herança, afinal, era algo que veio a mim de forma inesperada, um legado de uma vida que eu não conheci, mas que, de alguma forma, me pertencia. Era sobre transformá-la. Não usar aquele capital para ostentar, para nos afastar de quem éramos ou do que acreditávamos. Mas, sim, para realizar sonhos. Sonhos que iam além de carros de luxo ou mansões. Sonhos que ressoavam com a minha própria jornada de vida. Então, tomamos a decisão. Aceitaríamos a herança, sim. Mas com um propósito. Usaríamos aquele dinheiro não para nos tornarmos ricos em vaidade, mas para nos tornarmos ricos em significado.
Nosso primeiro passo foi criar uma pequena empresa de capacitação. Eu me lembrei das minhas lutas na faculdade, das dificuldades de conseguir um bom emprego sem as costas quentes. Pensamos nos jovens das comunidades carentes que nunca teriam a chance de aprender um ofício que lhes desse dignidade e independência financeira. Investimos uma parte considerável do capital inicial nesse projeto. Contratamos professores, montamos oficinas de marcenaria, costura, culinária e até de programação básica. Ver o brilho nos olhos daqueles jovens, a esperança renascendo, era um dividendo muito maior do que qualquer retorno de investimento na bolsa. Pedro, com sua paixão por história, desenvolveu um programa de mentoria, ensinando-os sobre a importância dos valores, da ética no trabalho e da construção de um futuro sólido. Além disso, todos os anos, fazíamos doações significativas para abrigos de crianças. Aquelas manhãs frias da minha infância, a memória do cobertor rasgado, o cheiro do pão amanhecido. Tudo isso me impulsionava. Eu sabia, na pele, o que era ser uma criança sem ter para onde ir, sem ter a certeza de um prato de comida ou de um futuro. Aquele dinheiro da herança, antes um peso, agora se transformava em uma ferramenta de transformação social, um meio de semear esperança onde antes havia apenas carência. Cada sorriso que recebíamos valia mais que qualquer patrimônio imobiliário que o Sr. Alberto havia deixado. Anos se passaram desde aquele dia no escritório do advogado. Hoje, a empresa de capacitação floresce. Centenas de jovens já passaram por nossas oficinas, encontraram um propósito, construíram seus próprios futuros e garantiram sua independência financeira. As histórias de sucesso deles são o nosso maior lucro, o nosso verdadeiro dividendo social. Ver a gratidão nos olhos de uma mãe que viu seu filho sair das ruas para se tornar um programador, ou de uma jovem que abriu sua própria loja de roupas após aprender a costurar, é uma recompensa que milhões de dólares jamais poderiam comprar. Nossas doações aos abrigos de crianças se tornaram uma tradição. Onde antes havia apenas a dor da memória, agora existe a alegria de semear esperança. O impacto daquela fortuna em nossas vidas foi imenso, mas o impacto que ela nos permitiu causar na vida de tantos outros foi ainda maior. A cada vida que tocamos, a cada sorriso que arrancamos, eu sinto que o Sr. Alberto Vasconcelos, meu avô biológico, encontrou um propósito para o seu patrimônio, mesmo sem nunca ter me conhecido. A verdadeira herança que ele me deixou não foi o dinheiro em si, mas a oportunidade de fazer a diferença. De ser um caminho para a prosperidade de muitos. Eu e Pedro construímos a família que sempre sonhamos. Temos um filho lindo, que cresce em um ambiente de amor e valores, entendendo que a riqueza real está nas experiências, na conexão e na generosidade. Nossa casa é um lar, não uma mansão vazia. Nossos amigos são aqueles que nos amaram por quem éramos, e que celebram a bondade do nosso propósito, não o tamanho da nossa conta bancária. Pedro continua sendo o meu pilar, o meu amor. Nosso amor, testado pelo maior dos dilemas, provou ser mais forte do que qualquer quantia monetária. Sempre que olho para ele, para o nosso filho adormecido, para o projeto que transformou tantas vidas, eu lembro que a vida pode ser dura. Que o destino pode nos surpreender com caminhos inesperados, com fortunas que parecem cair do céu e com verdades sobre nossas raízes que nos abalam. Mas o amor, a esperança e a escolha de usar o que nos é dado para o bem, são a nossa verdadeira bússola. A maior riqueza não é o que você acumula, mas o que você compartilha. E a maior liberdade financeira não é não ter dívidas, mas não ser escravo do próprio dinheiro. Porque no final das contas, não é sobre a fortuna que se herda, mas sobre o legado de amor e propósito que se constrói.